Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando na lição dos adultos sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Chegamos à lição de número 3, que ela tem por título A Natureza da Igreja. Iremos ver a igreja no sentido em que ela está fundamentada, a sua essência, em que ela está firme e se baseia a sua prática. Também iremos ver a igreja no seu sentido espacial, o seu caráter invisível e universal, e seu caráter visível e local, e a igreja como uma unidade composta de pessoas diversas, mas que são interdependentes entre os dons, e como um corpo para continuar firme e não ser dividida, ela precisa ser unida pelo mesmo Espírito na presença do Senhor. Então fica conosco até o final, porque essa é uma das lições mais importantes, porque ela não apenas define a igreja como estamos fazendo isso, mas ela mostra a essência da igreja, a firmeza da igreja e como a igreja deve caminhar e estar estabelecida. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal 100% nordestino, paraibano e campinense. E já quero iniciar indicando a você dois vídeos do nosso canal principal chamado Bíblia de Fato, que é o vídeo A Igreja e Sua Estrutura, e também uma transmissão ao vivo que fizemos algum tempo atrás, falando sobre eclesiologia, falando sobre a secularização da igreja e muitos outros assuntos dentro da Igreja do Senhor e sua ação no mundo. Como de costume, nós iremos analisar a leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios capítulo 12, do 12 ao 27. Depois iremos para os três tópicos, buscando a coerência teológica desse assunto, do que foi proposto pelo comentarista, e também sua coerência bíblica. E por fim, nós buscaremos aplicar na nossa vida diária como eu posso usar esse conhecimento sobre a natureza e a essência da igreja para o meu dia a dia entre irmãos em Cristo e entre pessoas que não conhecem a Jesus. Iniciando a exegese da leitura bíblica, 1 Coríntios 12 e versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. O que o apóstolo está iniciando aqui, falando sobre a unidade na diversidade, é a unidade composta, que também são exemplos da Trindade e também da união entre um homem e uma mulher. Assim é a igreja. Somos diversos em um só corpo, interdependentes pelos dons, porque necessitamos nos juntar para sermos edificados, e unidos em um só corpo. E essa união é conservada pelo vínculo da paz e do amor, através do exercício e da prática do amor entre irmãos. Veja o que o apóstolo também diz aos Romanos, no capítulo 12, nos versículos 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, mostrando essa interdependência que eu preciso ser edificado por aquilo que há na vida de outros irmãos na igreja. Por isso a necessidade de nos ajuntarmos. Paulo, fazendo referência à igreja, diz: quando vos ajuntais, há necessidade de estarmos juntos em comunidade, porque somos uma comunidade chamados para viver de uma maneira diferente, com uma ética celestial, que é manifestada, em resumo, no Sermão da Montanha, quando Jesus, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele resume tudo isso no texto áureo: faça aos outros aquilo que você quer que os outros façam por você, Mateus capítulo 7 e versículo 12. Então somos chamados para uma vida diferenciada, sendo membros uns dos outros. Vamos conferir um outro texto, que está em Efésios 4, o versículo 4, depois o versículo 16. O versículo 4 diz: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação.
Versículo 16: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação e amor. Isso é tão espetacular quando comparamos de fato ao que ele está propondo aqui, que é o corpo humano, fazendo referência também até a Israel no Antigo Testamento, que quando eles estavam marchando obedientes a Deus, a Bíblia chama ele de como um só homem, por causa da obediência para as guerras, para as batalhas, e assim Deus fazia milagres no meio de Israel. Assim é também a igreja. Se há uma justa operação de cada membro, significa que o corpo vai tanto estar sempre ajustado, porque nenhum membro vai atrofiar. Quando se para de usar um membro, um braço ou uma perna, quando ele paralisa, ele atrofia, perde força física nos seus músculos e aí o corpo é prejudicado. Mas quando bem ajustado, ele trabalha para o aumento do corpo e para a sua edificação em amor. O amor é aquilo que faz com que o corpo esteja bem ajustado e ligado. A união e o amor. E quando se faz atividades físicas no corpo, ele aumenta, ele cresce. Então a igreja ela não pode parar. Um animal aquático, o tubarão, você nunca verá um tubarão parado, porque a maneira dele respirar é a água passando por ele, por entre eles, pela parte onde a água entra, que me foge a memória o nome. E se ele parar, ele para também a sua respiração, seu movimento para poder viver. Assim também é a igreja. Não existe igreja sem atividade. Não existe igreja que não pregue, que não venha exercitar a obra social, o amor e a adoração a Jesus Cristo. A igreja, como um corpo, precisa estar sempre em movimento. Perguntaram a uma senhora de 103 anos de idade: qual o segredo de você chegar a toda essa idade com essa lucidez e essa saúde? E ela disse: o segredo é sempre estar em movimento. Ainda estamos analisando o versículo 12 e veja o que Paulo diz em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 16. Ele diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. E Cristo é o responsável por gerar a igreja. E se Cristo é responsável por gerar a igreja e a igreja está fundamentada em Cristo, então a posteridade é aquela que anda segundo a vontade de Deus, segundo a ética do reino. Então as promessas são feitas e manifestadas por meio de Cristo à igreja, a essa comunidade que anda fazendo a vontade de Deus. O versículo 13 de 1 Coríntios 12 diz: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Veja o que Paulo diz em Colossenses 3 e versículo 11: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. A Bíblia, quando fala da igreja como um povo diverso, composto por pessoas de toda tribo, língua, nação, toda etnia, está falando sobre pessoas que andam em conformidade com o que está escrito nas Escrituras. Não é mais povo de Deus, uma nação em específico, mas pessoas de todas as nações. Paulo, no texto, ele fala que nós somos batizados e que nós bebemos de um mesmo Espírito. Ele usa essas duas linguagens. O próprio Cristo, em João capítulo 6, ele diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, ele não fala em especial de santa ceia, mas ele está falando sim da sua doutrina e da sua vontade de colocar para dentro, absolver aquilo que Deus tem para nós e receber o Espírito Santo. E aí Efésios 1 usa agora a linguagem de selo como garantia da nossa salvação. Vamos conferir o que o apóstolo também fala em Romanos 6, do 3 ao 5. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte,
para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. O batismo que ele fala aqui é irmos junto com Cristo até a morte. E por causa disso, ele tendo ressuscitado, ele teve o poder de enviar o Espírito quando subiu e sentou à direita do Pai. Então, quando somos batizados junto com ele em um mesmo Espírito, é porque morremos junto com ele para o mundo, nós fomos crucificados e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2 e versículo 20. E agora a vida que eu vivo nesta carne, ou seja, neste corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Paulo enfatiza isso muito bem, nos explicando isso. Nós também padecemos com ele e também com ele nós reinaremos. Vamos conferir o outro texto, que é Gálatas 3 e versículo 28, mostrando ainda essa diversidade de povo em um mesmo espírito. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Ele não está falando aqui de igualdade de gênero, como alguns maliciosos na interpretação bíblica querem colocar quando ele fala de macho e fêmea. Ele está falando sobre salvação. Não há distinção em salvar. Deus salva todo tipo de pessoa em todos os lugares, desde que tenham a fé em Cristo e se entregue ao Senhor da glória. Depois, Paulo continua na sequência dos versículos dizendo: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Preste bem atenção, meu caro e amigo professor de escola bíblica dominical, pois são essas escrituras e é esse capítulo que coloca por terra aquela falácia: eu sou a igreja. Eu não sou a igreja. Eu sou membro do meu irmão. Eu sou membro do corpo de Cristo e interdependente deste corpo. Se eu saio do corpo, eu vou necrosar, padecer, morrer. Entrarei em estado de putrefação e decomposição espiritual e morrerei. Nós precisamos viver em comunidade. E daí onde vem a importância de congregarmos, estarmos sempre juntos em um mesmo sentido de servir a Deus e de adorar ao Senhor. Quando um americano sai para o templo, ele diz church service. Ele diz que ele vai à igreja para servir. Ele não vai para receber ou para adorar, ele diz serviço. Ele mostra aquilo que é fundamental para um servo de Deus: servir, revelar-se como servo. Deus só se revelou completamente ao pequeno Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 2 e capítulo 3, quando Samuel ouviu o ensinamento de Eli, que disse: quando aquela voz vier, diga, fala que o teu servo ouve. Ou seja, quando nos submetemos à vontade de Deus, aprendemos com ele e crescemos como membros do corpo. Versículo 15. Se o pé disser, e ele começa a explicar a relação que há entre um membro e outro. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Ele vai falar sobre a honra e a importância que há em cada membro. Não existe um membro mais importante. Existem funções mais difíceis que requer uma dedicação maior, onde há também um perigo até de tentações maiores. Mas todos os membros são importantes. Por isso que a igreja é interdependente e ela subsiste por causa da comunhão. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou em Mateus 12, 25, que se um reino se divide, ele não subsiste. Até aquilo que podemos chamar de reino das trevas, eles são extremamente organizados com o fim de destruir o avanço do povo de Deus e tirar a glória da igreja. Coisa que é impossível acontecer, porque Jesus Cristo disse em Mateus 16, 18, a igreja é minha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O texto continua agora, iremos conferir alguns versículos por causa disso. Vamos conferir aqui o 18 e o 19.
Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Soberana vontade de Deus, que segundo 1 Coríntios 12, o Espírito Santo distribui os dons como quer, a cada um para edificação, para aquilo que é necessário. O Espírito Santo que distribui os dons. Vamos conferir mais alguns versículos. O texto de Romanos 12, 3 diz: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, Paulo está colocando cada um no seu lugar, está simplesmente dizendo: faça aquilo que Deus mandou você fazer. Vamos conferir outros textos, como por exemplo, 1 Coríntios 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. No versículo 28 diz: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, e aqui ele vai falar dos dons. Você pode também usar Efésios 4:11, dizendo que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento da fé para a obra do Senhor. Vamos conferir mais um último versículo nesse texto, que é o versículo de 1 Coríntios 3 e 5, que diz: Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Aqui tem duas coisas importantes. O partidarismo, que é algo que nós temos que fugir, em achar que a palavra de Deus está contida nesse grande homem de Deus, nessa grande mulher de Deus, e seguir pessoas de forma cega. Nós absorveremos as coisas positivas que há naquela pessoa, mas também iremos absorver as heresias, porque todos nós somos passíveis de erros, de interpretações particulares das Sagradas Escrituras. E também não ser seletivo e ouvir todo mundo também vai trazer uma mistura, uma lambança na nossa mente e irá prejudicar a nossa interpretação bíblica. Desde que alguém seja bíblico, nós temos que fazer como os bereanos, de Atos 17, 11. Eles conferiam nas escrituras se o que Paulo falava era assim, ou seja, era verdade. Então, o fundamento é, de forma dedutiva, usarmos a Bíblia Sagrada e os meios para interpretá-la e, a partir dela, escutar alguém de cabeça erguida, sabendo que o Espírito Santo não nos confunde. Então, não seguimos pessoas, seguimos a doutrina de Cristo, a doutrina dos profetas e dos apóstolos que nos explicam as Sagradas Escrituras. Depois, a partir do versículo 21, Paulo continua falando sobre a importância dos membros, a importância e a honra que cada um tem, dizendo que o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Ele simplesmente está dizendo: todas as partes do corpo têm uma função e existe algumas partes que, se não funcionarem bem, nós nem iremos perseverar na nossa vida, né? Perpetuar. Então, acredito que você entende o que eu estou falando. E ele está dizendo que todo membro do corpo é importante. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Aí ele explica por que o texto está dizendo isso, que Deus dá muito mais honra ao que tem falta dela. Aí ele explica no versículo 25, para que não haja divisão no corpo. Antes, tenham todos os membros igual cuidado um dos outros. E aí é onde entra a questão da interdependência. Então, todos são importantes. Se qualquer membro da igreja padece ou não exerce mais a sua função, o corpo sentirá a falta. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Você pode também usar essa última referência do versículo 27 e ler Romanos 2,5, que já foi lido, e Efésios capítulo 1, versículo 22 e também o versículo 23.
Finalizando a nossa exegese da leitura bíblica, nós partiremos agora para o que o autor propôs em cada um dos tópicos e a coerência que há bíblica e teológica neles. Continua conosco até o finalzinho. Não se esquece de deixar o seu like, que é importante, e também de deixar o seu comentário aí embaixo. A primeira coisa está na introdução, que diz que este estudo analisa a essência da igreja. É importante que você defina o que é essência para a sua classe no domingo pela manhã. Essência é simplesmente aquilo que é mais básico e central da característica daquele ser, daquele corpo. É a característica mais importante desse ser, a essência. Como ele surgiu, de onde surgiu, a partir de quê. E isso fala da igreja como unidade, da igreja em que ela é fundamentada, e na igreja no sentido espacial, a sua localidade. Essas são as características principais da igreja em sua essência. No primeiro tópico, ele vai falar sobre a natureza da igreja na sua dimensão confessional, em que está baseada e fundamentada a igreja do Senhor. No segundo tópico, ele vai falar sobre a natureza da igreja e as suas dimensões locais e universal. E na terceira, na sua dimensão comunitária, como é a igreja no sentido dos membros. Então, a primeira coisa em que ele fala é que a igreja está fundamentada em Cristo e, consequentemente, na palavra de Cristo. É em Cristo que nós estamos fundamentados, segundo Efésios 2, versículo 20, e também nas Sagradas Escrituras. É a Sagrada Escritura que salva, que santifica, é a Sagrada Escritura que capacita o crente para a obra do ministério, é a Sagrada Escritura que é o poder de Deus, é a Sagrada Escritura que traz a inteligência, o conhecimento e a sabedoria, e isso são características do Espírito que está sobre a igreja, trabalhando para que a igreja sempre manifeste o cheiro de Cristo, fundamentado nos ensinos dos profetas que falaram do Cristo que iria de vir, e dos apóstolos que explicam a obra do Cristo que veio e que também que irá voltar para buscar a sua igreja. Então, no primeiro tópico, ele fala sobre fundamentado em Cristo, na palavra, e também sobre a habitação do Espírito Santo. O Espírito que está na igreja agora exerce a função da agência evangelizadora do reino de Deus, que é a igreja, convencendo o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Esse convencimento abre a oportunidade para o ser humano negar a salvação ou aceitar essa salvação e se entregar ao Senhor, como ele fez com Lídia em Atos 16, 14, convencendo ela da verdade e ela se entregou a essa verdade. Depois ele fala sobre que tipo de pessoa faz parte da igreja. Faz parte da igreja aquelas pessoas que nasceram do alto, que nasceram de cima e que andam segundo a vontade de Deus. Elas foram lavadas pela lavagem da água pela palavra, mas mantêm os seus pés limpos ou o seu procedimento limpo na presença de Deus, que é uma vida de santificação. Eles deixam a operação do Espírito Santo os santificar nessa santificação progressiva. A posicional já aconteceu, a progressiva acontece e a santificação plena ou final ela irá acontecer no momento do arrebatamento da igreja. E por fim também, a igreja ela caminha e anda porque o Espírito Santo que capacita o crente e iniciou isso em Atos capítulo de número 2, com a descida do Espírito, com a capacitação, a igreja ela mantém a sua essência viva e a sua obra viva. Sem capacitação, a igreja perde a sua essência, ela não existe, ela não tem a força motriz para caminhar e fazer a vontade de Deus. Então, o Espírito, o Paráclito, aquele que está conosco e anda conosco, nos capacitando, nos guiando e repreendendo todo o mal, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja o teor dessa lição desta semana e como ela é importante para nós compreendermos o que é a igreja, qual a dimensão, qual a essência, qual a obra a ser realizada e não sermos enganados por falsos ensinos. Veja o que ele diz no segundo tópico, a dimensão
local e a dimensão universal da igreja. A igreja do Senhor, ela é composta por pessoas que agora estão distribuídas em segmentos cristãos diferenciados, que têm como fundamento Cristo e a sua palavra. Aqueles que negam Cristo e a palavra, então não são cristãos, por mais que façam parte da organização ou instituição humana, chamada de denominação, que Deus, eu acredito, usa as denominações e as suas diferentes características ou usos e costumes para alcançar também pessoas que são diversas no mundo todo. Porém, a igreja do Senhor, ela é espiritual. Então eu estou aqui nesse momento na cidade de Campina Grande, na cidade maravilhosa da Paraíba. E na cidade de Campina Grande existem centenas de denominações. É impossível até contar. Porém, a igreja do Senhor, que está em Campina Grande, é uma igreja que está aqui. É composta pelos crentes que andam no Espírito, não que frequentam apenas os cultos no final de semana. Aqueles que andam em conformidade com a palavra, que não negam de maneira alguma a Cristo e a sua palavra, e que vão até o final de forma perseverante, sendo uma nova criatura, deixando as coisas velhas para lá e vivendo uma vida de novidade no Espírito. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não fazem mais a vontade da carne, mas que andam no Espírito. Essa é a igreja do Senhor. Porém, também chamamos igreja a igreja no sentido local, visível, que também são instituições e denominações, com características, costumes e usos de forma diferenciada que não altera o fundamento a que a igreja está firme, que é Cristo e a sua palavra. Por isso existem muitos tipos de denominações de igrejas cristãs. Mas Cristo sabe quem são os seus, quem são os salvos e quem não são. Até Judas, que era um dos apóstolos que andava com Cristo, Jesus o chamou de o diabo, ou filho da perdição, porque ele não andava em conformidade com as palavras do mestre que ele estava sentado do lado. Então isso é muito importante nós entendermos isso, para que não venhamos cometer erro de preconceito, de achar que a minha denominação é a que vai ser salva e depois generalizar. A outra denominação, ninguém é salvo. A salvação, ela é de responsabilidade individual de cada crente, de cada ser. E até também para não sermos ignorantes, como os de Tessalônica, que achavam que os crentes que morreram já se perderam. Mas Paulo explicou a eles que nós não precederemos os que dormem. Os que dormem, ou seja, os que morreram, serão ressuscitados e, junto com os vivos, no momento do arrebatamento, transformados e elevados para se encontrar com o Senhor. Estão no paraíso, reservados para aquele grande dia. Então, a igreja, no caráter universal, ela é um corpo místico do Senhor, espalhado por todo o mundo, com culturas diferentes, mas que tem como fundamento Cristo e a sua palavra. O comentarista diz aqui no segundo tópico, bem no finalzinho: entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras sagradas. Depois, ele exorta a não cometermos o erro de divisão enquanto comunidade e sermos unidos no propósito de Cristo, no propósito das Sagradas Escrituras, do que Cristo manda, aquilo que é santo, aquilo que é ordeiro para o povo de Deus. Com isso, nós seremos uma unidade. E essa unidade é a que agrada a Deus. Quando estamos em união. Perceba que em Filipenses 2, ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o sentimento de servir e de humildade diante de Deus para a obra, a que Cristo se submeteu a kenosis, o esvaziamento, para nos salvar. E agora nós, porque ele nos amou e praticou esta obra, Romanos 5,8, ele prova o seu amor para conosco, sendo crucificado quando nós ainda éramos pecadores. E agora nós precisamos amá-lo e também fazer esta grande obra. E 3 versículos importantes que você tem que ler na sua aula no domingo pela manhã está em João capítulo 17, que é chamada de a oração sacerdotal, em que Cristo ora pelos seus apóstolos e discípulos, ou seja, pela sua igreja, para que Deus a mantenha viva neste mundo.
É um capítulo muito belo, muito bonito. Se você puder ler ele completo, mas em especial na classe, leia esses 3 versículos. Versículo 11, versículo 21 e versículo 26, que nós passaremos a ler neste momento. Versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Ele está mostrando essa unidade, lembrando que você também poderia ler João 6, a partir do 56, quando Cristo diz que eu me alimento do Pai e vivo pelo Pai. Quem se alimenta de mim viverá por mim. Você pode ler também 1 João, no capítulo 5, o versículo 1, que aquele que ama a Deus também ama aquele que ele gerou, que é Cristo, e aquele que de Cristo é nascido, que são os irmãos. Então, essa unidade está relacionada a um bom relacionamento com Deus, com o seu Filho Jesus Cristo, não negando ele, e com os irmãos. Não tem como Deus ser o meu Deus individual apenas. Ele é o nosso Deus, ou seja, o Deus da igreja, não o Deus do mundo, porque o mundo não quer Deus e eles entendem que não necessitam de Deus. Por isso que o mundo gosta de usar a falácia: todos nós somos filhos de Deus. Não são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que reconhecem Jesus Cristo. Versículo 21. E por isso que aqui no nosso canal principal, Bíblia de Fato, nós temos um vídeo onde nós explicamos os incrédulos que estão no meio do povo de Deus e que ouvem o evangelho. Eles podem ser considerados amigos de Deus? Pense no vídeo, muito interessante. Então você pode acessar lá o canal Bíblia de Fato e também ter esse subsídio para você. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Comunhão, fidelidade, unidade com Cristo. Versículo 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Veja que a prática da igreja em exercer o amor e a paz e a comunhão é que faz com que, de fato, Cristo esteja presente na nossa vida e nós tenhamos uma verdadeira característica de igreja. Se nós não tivermos essas características, nós seremos seitas. A igreja do Senhor, ela não nega Jesus na sua prática, de maneira alguma. Ela padece e ela sofre o que for possível sofrer neste mundo, mas ela não nega o seu Cristo. Nós iremos agora caminhar para finalizar, mas como nós podemos aplicar esta lição para o nosso dia a dia quando nós falamos sobre a essência da igreja? Simples. Primeiramente, nós iremos dizer para tanto irmãos como família e o mundo que nós não negaremos Cristo de maneira alguma, porque para ser membro da igreja de Cristo, eu preciso ter Cristo como fundamento, as sagradas escrituras como a regra de prática e exercer na minha comunidade e ao próximo o amor e a paz que a Bíblia ordena que a gente faça. E assim nós seremos membros da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Semana que vem, lição 4, a igreja e o reino de Deus. No nosso canal Bíblia de Fato, nós temos vários vídeos que falamos sobre o reino. E ainda iremos gravar muitos outros, porque tem um livro ali, stand-by, à espera, para nós estudarmos ele. Fala só sobre o reino, um livro excelente. Iremos gravar muitos vídeos sobre o reino de Deus. Então, até a semana que vem. Que Deus lhe abençoe. Que a sua aula seja uma aula excelente. Que a sua aula seja uma aula excelente para a glória de Deus e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Até a próxima semana e o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar, de comentar e de se inscrever no canal EBD Sim Senhor.